Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo da obra Autodescobrimento. Muito feliz com a presença de todos vocês e já vou começar deixando uma mensagem aqui para não dizerem que eu exagero. Ó, Débora de São Paulo, o chat está elétrico aqui, mal dá tempo de ler. Pois é exatamente desse jeito. Então fico muito feliz que o chat esteja assim, muita troca, muita coisa positiva entre os participantes da sala. A vocês que estão acompanhando aí, sejam muito bem-vindos na Rádio Amigo Espírita, muito obrigado pela presença. Vocês que baixam os áudios no SoundCloud também, muito obrigado por prestigiarem o estudo, por divulgarem ele entre os seus. Vocês que acompanham pelo YouTube, havendo uma oportunidade, venham aqui conhecer o presencial, né? O virtual presencial, para trocar uma ideia também, algumas pessoas pela primeira vez. E vocês que acompanham sempre aqui presencialmente, meu muito obrigado. Vamos lá para a chamada. Temos aqui a Virgínia de Porto Alegre, o Cássio de São Paulo, capital, a Socorro de Paulista, em Pernambuco, a Roberta Lopes de Fortaleza, no Ceará, o Sebastião de Cornélio Procópio, no Paraná, a Cristina de São Mateus, no Espírito Santo, a Noêmia de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Malu de Juiz de Fora, também em Minas Gerais, a Cláudia do Rio de Janeiro, capital, Silvana de Jundiaí, São Paulo, Maria de Curitiba, Paraná, a Áurea de Paraipaba, no Ceará, que disse que sente muita falta quando não pode assistir ao vivo, o Dioclésio de São João del Rei, Minas Gerais, a Mauralice de Goiânia, Goiás, a Flávia de Americana, São Paulo, pela primeira vez ao vivo, super animada. Seja bem-vinda, Flávia. O Elson de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. A Deise do Rio de Janeiro, capital. O Allan Kardec, também do Rio de Janeiro. A Débora de São Paulo. A Edna de Suzano, também em São Paulo. E o Jamil de Apucarana. Apucarana fica no Paraná? Ele não colocou de onde é. O José Aparecido dizendo que o SoundCloud está sendo atualizado hoje, ok? Para vocês que baixam os áudios aí. Ok? A Cristiane também de Marabá. E é isso, ok? Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença. Então, vocês que baixam os áudios aí já sabem que hoje será atualizado. Esse é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. A realização desse estudo é pela Rede Amigo Espírita e eu sou Vitor Antenori Rossi. Hoje continuaremos no encontro de número 31, capítulo 3.3, Consciência e Sofrimento, parte 3. Ok? Então nós estamos retomando aí, né, entendendo a importância de compreender o sofrimento, de fazer uma leitura coerente dele, para que ele possa nos ajudar a crescer, ao invés de nos impedir de seguir em frente, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Vamos lá, então, direto para a obra. O sofrimento estrutura-se, portanto, nos painéis da consciência, conforme o nível ou patamar de lucidez em que se expressa. Ok? Então vamos lá. O sofrimento estrutura-se. Tudo aquilo que se refere à estrutura, nós temos que ir para a área do estruturalismo, tá? Que existe em várias áreas da ciência e dentro da psicologia também existem os estruturalistas. Os indivíduos que acreditam que nós temos as estruturas que são formadas em nós e à medida que nós vamos entrando em contato com coisas do meio, essas coisas se alojam, tá? Elas se acomodam, nós assimilamos e elas se acomodam e aí nós vamos desenvolvendo a nossa estrutura psicológica, tá? Portanto, diferente do pensamento de alguns inatistas, os estruturalistas acreditam que nós é que vamos nos montando. Tá? O inatista também acredita que há uma montagem, mas ele pode acreditar que ela existe de vidas anteriores, ele pode acreditar que é uma consequência de uma imposição arquetípica, o que quer que seja. Mas o estruturalista enxerga a coisa como uma estrutura que pode ser modificada. Tá? Então eu posso tirar uma parte, eu posso acrescentar outra, eu posso modificar a forma que ela está montada. Então, baseado neste pensamento,
O sofrimento estrutura-se nos painéis da consciência, tá? Onde que entra a parte importante de ler esse estrutura-se? Que ele não é colocado da noite para o dia. Estrutura-se. Para você chegar nesse estágio em que você se encontra de sofrimento, às vezes beirando o desejo da traição, às vezes beirando o desejo do suicídio, às vezes beirando o desejo de desistir ou ir para o caminho mais fácil do furto, da corrupção, é uma coisa que já vem se construindo em você, foi se estruturando em pequenos aspectos e hoje eles falam mais alto. Não é diferente da formação de um complexo dentro da visão da psicologia analítica, tá? Então, pequenos pontos que, às vezes, individualmente não iriam ferir, mas que, somados, causam uma dor muito grande, tá? Então, se eu colocar uma agulha no seu braço, vai doer. Agora, se eu te empurrar naquelas camas de faquir, aquelas camas cheias de prego, sem um preparo anterior, vai doer muito mais. Mas é o mesmo prego. Eles têm o mesmo tamanho, só que a quantidade deles aumentada é o que te faz sofrer. Então, este sentimento, às vezes, de que, poxa, a mulher que eu amo não me quer, ele é o que parece que é um prego só que está te fazendo sofrer. Mas ele pode começar lá atrás, quando criança você achava que a sua mãe não te queria como filho, que o seu pai não te queria como filho, que o seu irmão queria te matar. Muitas histórias de crianças que o irmão empurrava da escada, tentou afogar na banheira, batia quando ninguém estava vendo e depois negava. Então, aí quando o indivíduo chega naquela mulher que ele ama, e ela o rejeita, aí ele pode chegar ao suicídio, ao homicídio, à depressão, ao abuso de substâncias. Mas para chegar ao ponto desse sofrimento, esse sofrimento foi estruturado em pequenas dores. Tá? Isso é muito importante ter em mente. Por quê? Porque quando você for procurar ajuda para lidar com esse sofrimento, ninguém vai conseguir tirá-la de uma vez só. Esse é o ponto. Eu falo isso como psicólogo. Às vezes a pessoa chega e fala, me ajuda, ela quer que em uma sessão eu resolva um problema que ela construiu, né, um sofrimento que ela construiu em 35 anos, 40 anos. Não dá. Tá? Muitas vezes você vai ficar 1, 2, 3 anos em terapia até conseguir realmente se livrar de um sofrimento, ressignificá-lo, diminuí-lo, etc. Tá? Então, é por isso que algumas pessoas acabam buscando anestesia nas morfinas da vida, tá? Na paixão, no sexo, na adrenalina, na corrupção, porque não querem esperar para desconstruir, tá? Então, se o sofrimento é construído, estruturado, a paz de espírito, a tranquilidade, o prazer também o deve ser. E nós já sabemos que a porta estreita é a porta mais difícil. Portanto, é muito mais fácil estruturar um sofrimento em si mesmo do que um prazer genuinamente construído. Aquele moral que te liberta sua consciência. Tá? Então, é por isso que às vezes parece que é mais fácil destruir tudo do que construir algo novo. O Flávio, do Geração de Valor, colocou hoje no Facebook dele, né? Um prédio que levou 3 anos para ser construído pode ser demolido em apenas alguns segundos. E isso é a representação do que nós estamos falando aqui. Conforme o nível ou patamar de lucidez em que se expressa. Ou seja, quanto mais consciente eu estou do meu sofrimento, mais fácil é eu lidar com ele também. Porque muitos sofrimentos não são conscientes, que aí entra a somatização. Tá? A gastrite, o cálculo renal. Claro que existem complicações fisiológicas aí. Né? Eu não estou dizendo que tudo é emocional, mas que nós já sabemos que o espírito responde por tudo que acontece no corpo. Então, para que essas complicações fisiológicas aconteçam, tem que ter havido uma complicação espiritual anterior. Então, quando o indivíduo não é consciente do seu sofrimento, ele muitas vezes entra num estágio de apatia, um estágio de tédio. Ele pensa, bom, eu tenho tudo, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma esposa, e eu não consigo perceber por que eu estou sofrendo. E aí ele vai somatizando. Poxa, eu não entendo por que eu estou doente, eu tenho uma vida tão tranquila, porque não é consciente o sofrimento dele, por isso fica mais fácil. Ele não enxerga aquilo como um sofrimento.
Vamos chegar lá em todas essas respostas. Várias perguntas aqui no chat, nós vamos chegar lá, fiquem tranquilos. Nota do expositor, no livro Os Poderes da Mente, na segunda parte, O Despertar Espiritual, a autora Sueli Caldas Schubert, de Juiz de Fora, Minas Gerais, nos diz o seguinte: o estado de consciência habitual do homem não é o nível máximo que ele pode alcançar. Na realidade, é de tal modo deficiente que se poderia defini-lo como próximo ao sonambulismo. O homem realmente não sabe o que está fazendo ou para onde está indo. Vive num mundo de ilusões, de criações fantasiosas, o que ocasiona perigo para si mesmo e para os outros. O que a Sueli nos está trazendo aqui? Que nós pensamos ser conscientes. Claro que ela está aplicando a inteligência espiritual dela para mostrar que ela enxerga num contexto muito maior, tá? Não é que nós sejamos estúpidos, tá? Mas ignorantes, porque alguns aspectos da existência nós ainda não somos capazes de compreender pelo estágio normal do nosso desenvolvimento. Então eu penso que eu sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu sei. Quantas obras nós não vemos aí de pessoas que achavam que sabiam o que estavam fazendo aqui, a começar por André Luiz em Nosso Lar, e depois que desencarnaram viram que não sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eu sou consciente de quem eu sou? Eu sou consciente do quão agressivo eu sou com os meus filhos? Eu sou consciente do quão isolado eu sou no meu ambiente de trabalho? Eu sou consciente do quanto eu sou autoritário com as pessoas? Às vezes, na minha cabeça, eu estou sendo só organizado. Ó, você faz isso, faz aquilo, porque na minha cabeça vai ficar tudo perfeito. Mas na do outro, pô, esse cara fica dando ordem em mim, quem ele acha que é para dar ordem para mim? E eu nem imagino que isso esteja acontecendo. Tá? Da mesma forma que muitas pessoas me incomodam e eu não chego nelas e falo: ah, não vou falar nada não, deixa o cara aí. E aí elas não têm como mudar. E eu fico pensando que ninguém se incomoda com a minha presença. Tá? Então, é nesse aspecto que nós vamos começando a compreender que não somos conscientes, que segundo Sueli Caldas Schubert, ainda estamos no estado de sonambulismo, portanto, fantasiando as coisas. Ah, porque eu tenho um carro bom, eu sou um cara bom, eu sou bem-sucedido. E na verdade não é. Porque eu não tenho um carro bom, eu sou um fracassado. E na verdade não é. Nós vivemos essas ilusões. Tem que ser magro para ser desejado, tem que ser rico para participar das coisas, tem que ser inteligente para conseguir lá na frente falar. E quantos professores você não teve que você falava assim: o cara manja muito, mas ele não sabe passar. E aí você pega uma senhora que nunca estudou e numa conversa de meia hora tomando um café, ela te dá uma aula de vida que aquele PhD não conseguiu. Então, é uma ilusão que nós vivemos, segundo Sueli Caldas Schubert. Tá? Portanto, se temos que ser conscientes do nosso sofrimento, mas sequer somos conscientes de quem somos, imagine o quão distante estamos de parar de sofrer completamente. Continuando em Joana. Do asselvajado, automático, ao martírio por abnegação, desde o grosseiro e instintivo ao profundo racional, as tecelagens da noção de responsabilidade trabalham a culpa, que imprime o imperativo da reparação como recurso inalienável de recuperação. Então, vocês que fizeram perguntas, o Jamil, a Noêmia, eu li as perguntas de vocês, tá? E elas serão respondidas ao longo do estudo, fiquem tranquilos. Vamos lá. Do asselvajado, portanto, selvagem, primitivo, automático, ao martírio por abnegação, ou seja, daquele momento em que nós éramos selvagens e agíamos de forma automática, portanto instintiva, até ao momento em que chegarmos ao martírio por abnegação, ou seja, sofrermos conscientemente por estarmos abrindo mão de alguma outra coisa, é essa comparação que ela está fazendo. Do momento em que nem éramos conscientes do que fazíamos, até o momento em que, sendo conscientes, pela abnegação sofremos.
Tá? Então, o que isso significa? Do momento em que eu sofro porque eu escolhi parar de fumar, ou como a Cláudia, se eu não me engano, colocou aqui no chat, do momento em que ela sofre por se tornar vegana, ela tem um prazer de não comer mais carne, mas ela tem um desprazer de não comer mais carne. Leva um tempo dessas abstinências da vida, de você se separar de uma pessoa que te fazia mal e depois de um mês ficar pensando, mas eu deveria voltar com ela, eu acho que se nós conversarmos fica tudo bem. Mas quando você opta por fazer um sacrifício em prol de uma coisa maior, como Jesus fez, como Chico Xavier fez, como tantos outros fizeram. Então, desde o grosseiro e instintivo ao profundo e racional, as tecelagens da noção de responsabilidade trabalham a culpa, que imprime o imperativo da reparação como recurso inalienável da recuperação. Uma pergunta aqui. Duas, né? O Cássio pergunta se o meio ambiente influencia o estado de espírito das pessoas. Sim, e o estado de espírito das pessoas também influencia o ambiente. Tá? Então, no seu ambiente de trabalho, você pode ser contaminado porque está todo mundo para baixo e você pode salvar todo mundo porque você emana energias positivas. Tá? Você altera o meio te altera e este é um ciclo infinito, porque estamos todos ligados por esses campos energéticos. E o Dioclésio, então ainda trazemos selvagerias dentro de nós em algum grau? Em todos os graus. Algumas estão disciplinadas, né, doutrinadas, domesticadas, mas elas existem em nós. Nada que existia em nós deixa de existir. Ele se transforma para algo que passa a ser positivo. Então, aquela agressividade de sair matando as pessoas de antigamente, agora é aquela agressividade de sair de casa, pegar um ônibus e dar o seu melhor no trabalho. Ela continua existindo, mas agora ela caminha para o seu bem de uma forma mais civilizada. Mas em dado momento, ela pode se transformar por uma briga de trânsito, por uma traição ou por alguém que derruba café na tua camisa num dia de estresse, numa pancadaria, num homicídio, num quebra-quebra ou coisas do tipo para qualquer ser humano que esteja num grau normal de humanidade, né? Não estou falando dos já sublimados, tá? Então, o que significa isso aqui? Eles colocam assim, do alfa ao ômega, né? Desde o momento em que eu ajo pelo instinto até o momento em que eu ajo pela plena razão profundamente, as tecelagens da noção de responsabilidade trabalham a culpa. Portanto, quanto mais eu tenho noção de responsabilidade, mais eu tenho condições de me sentir culpado. Se eu não tenho noções de responsabilidade, eu não me sinto culpado. E qual é o objetivo da culpa, segundo Joana? Imprimir o imperativo da reparação como recurso inalienável de recuperação, porque a culpa não te deixa em paz, a culpa te aprisiona, ela não deixa você dormir, ela não deixa você comer, ela não deixa você ficar em paz na sua própria casa, né? O indivíduo que furtou, matou, enganou, fica aí, que hora vai sofrer a retaliação? Tem culpa. O indivíduo sem culpa não teme. Não, mas o indivíduo que não tem noção de responsabilidade não sente culpa. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, tá? De acreditar que não sentir culpa implica ser um espírito superior. Não é bem assim, tá? Eu posso não sentir culpa porque sou tão evoluído que não cometo infrações que me aprisionam na minha consciência, ou eu posso não sentir culpa porque eu sou tão pouco evoluído que eu não tenho noção do mal que eu estou fazendo ao meio e a mim mesmo, e aos outros. Certo? Então esse seria o objetivo da culpa. Mas algumas pessoas tentam eliminar o agente da culpa. Então eu vou lá, traio a minha esposa, traio o meu marido e me sinto culpado. Como eu não quero lidar com aquela culpa, eu vou lá e mato a amante. Pronto. Essa foi a forma que eu encontrei de lidar com a culpa. Agora ninguém vai poder contar que eu traía ela, eu fico tranquilo. Só que aí eu fico com a culpa de ter matado uma pessoa. E aí eu começo nesse processo que não vai terminar até que eu vá para o caminho da reparação. Não há como se libertar dele. Eu posso procrastiná-lo, eu posso deixá-lo pausado, tomando diazepam, Rivotril, maconha, álcool, café, o que quer que seja. Mas em dado momento eu vou ter que acertar essa conta, não com Deus, com o universo, nem com nada, mas com a minha consciência.
A Miriam pergunta dessa frase, essa é uma frase muito falada no meio espírita. Cadê? Deixa eu ver aqui. A expressão, a Miriam, a dor é inevitável, porém o sofrimento é opcional, não tem sentido. Então, o que essa frase quis dizer é que ela associa o sofrer com algo crônico, tá? Uma extensão da dor. Então, nós vamos compreender que essa frase é verdadeira, porque o sofrimento aqui é associado à culpa, e a culpa associada à noção de responsabilidade. Agora, se eu tenho noção de responsabilidade, eu não precisaria passar pelo sofrimento porque eu não cometeria a infração. Então não haveria necessidade de sofrer. A dor vai acontecer, porque eu preciso aprender as coisas. É inevitável. Mas o sofrimento é quando eu já aprendi e eu tento de novo, porque eu penso, não, mas dessa vez vai dar certo. Dessa vez ninguém vai ver. Ou então leva aquela pessoa, apanha do marido e ele pede perdão e ela fala, não, mas dessa vez vai ser um conto de fadas. Aí ela apanha de novo e nessa de encontrar um conto de fadas, ela acaba na parte do calabouço, no sofrimento e às vezes acaba até em tortura, agressão e violência, porque achou que da próxima vez ia ser diferente. A dor de tomar um tapa foi necessária naquele momento para que ela aprendesse que o homem não é o homem ideal para ela. Agora, se ela insistiu em voltar para dar uma segunda chance, aí é um sofrimento causado por uma falsa esperança que ela construiu. Por preferir ficar com alguém que a agride do que lidar com a própria solidão e se reconstruir. Claro que são casos e casos, tá? Não estou generalizando, é só um exemplo didático. Tá? Então, este é o caminho. Nota do expositor. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Causas Atuais das Aflições, temos o seguinte. Remontando a fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitas são as consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por terem limitado seus desejos? Então, aqui é que entra essa questão, né? Vejam, quantos homens caem por sua própria culpa? Não é, eles caem pela culpa que a sociedade colocou neles. Não, é a sua própria culpa. Não é porque a sociedade me pegou num ato ilícito. É porque eu desmorono por ter cometido esse ato ilícito. Eu não consigo mais olhar as pessoas no olho como eu olhava. Eu não consigo mais me conectar com a parte religiosa, porque eu tenho vergonha até de fazer oração. Eu estou com milhões na minha conta que eu tirei de pessoas que estão passando fome. Eu não consigo mais, acreditar que isso vai funcionar para mim. Pela ignorância é possível. Tá? Tanto que nós temos aqui uma coisa que continua da época das guerras. Tá? Então, tirando aquela parte dos que acreditavam em Ares, o deus da guerra, vamos pensar naqueles que acreditavam em Deus, Deus de Abrão. Eu vou fazer uma oração para Deus, e aí eu posso matar todos os meus inimigos, porque Deus estará comigo. Tá lá, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E aí tem pessoas que fazem isso hoje até para jogo de futebol. Vai ter cobrança de pênalti, você vê o torcedor com a bandeira do time chorando, fazendo uma oração para Deus, como se Deus fosse interferir numa partida de futebol. Mas essa é uma crença de que nós temos uma condição de movimentar as coisas dentro de nós, de um egoísmo. Então, quer dizer, o outro torcedor que também pagou ingresso, que viajou para ver o jogo, ele tem que sofrer, porque eu estou fazendo a oração para Deus. O outro torcedor não é filho de Deus. O outro torcedor não merece sorrir com a vitória do time dele. Isso ainda é um comportamento totalmente instintivo de anteriormente. Então, quando eu começo a ficar com esse sentimento muito pesado de que eu causei algo de mal no universo, aí a culpa me atormenta. E eu caio não pelo que os outros estão fazendo, mas pelo que eu faço comigo mesmo. Então, quando o indivíduo que faz essa oração
vê o time dele ganhar, ele fala, tá vendo? Deus ouviu minha oração. Ele olha para o lado, tem uma criança de 7 anos chorando porque o time dela perdeu, ele não tem compaixão. Ele fala, bem feito, ninguém mandou para torcer para esse time, e ainda fala uns palavrões lá e tal. Aí ele vai dormir à noite com aquele sentimento de felicidade, mas lá no inconsciente ele sabe que uma criança chorou e que ele sente-se responsável por isso, porque ele fez uma oração. Isso é inconsciente, é muito sutil. Mas quando você soma isso em várias escalas, isso começa a atacar o teu ego, isso começa a atacar o teu psicológico, né? Então o indivíduo ele já começa a ficar com medo até de se conectar com a parte religiosa. Olha, quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por terem limitado seus desejos. Aqui tá bom, vou fazer só isso. Você não quer participar de um trabalho mediúnico? Não, vou ficar aqui só aqui servindo água mesmo. Não, mas você tem potenciais. Não, mas eu não quero desenvolver. E aí sofre lá na frente, tá? Porque não quis dar um passo a mais em tentar fazer alguma coisa além daquilo que fazia. Pessoas que rejeitam promoções no emprego porque tem medo de não dar conta. Isso também é uma parte que causa sofrimento. Continuando. Em Joana, instalam-se então os conflitos quando há consciência de culpa, que se transferem de uma para outra reencarnação, dando surgimento aos distúrbios psicológicos que aturdem e infelicitam. Vejam, conflitos quando há consciência de culpa. Isso se transfere para uma outra encarnação. E aí é onde existe muita falha que nós vemos na doutrina, assim. Não falha da doutrina, mas falha dos seres humanos ali. Eu cometo uma falha consciente, me sinto culpado, né? Então eu me caso com uma pessoa, maltrato ela, ignoro ela, deixo ela completamente na sombra, e depois que eu desencarno eu falo, não, eu quero reparar essa culpa, traga ela como minha filha. Ok, né? Não estou dizendo que vão fazer isso, mas é só um pensamento analítico. Aí a pessoa vem como filha, só que eu me esqueço dessa culpa e aí eu sou um pai tão ruim quanto eu fui marido e me comprometo mais ainda. Então é só pensar na sua vida o número de vezes em que você falou que ia fazer uma reparação e falhou de novo. Falou que ia fazer diferente, depois de 2 semanas estava fazendo igual e machucou a pessoa. Não, amor, eu vou parar de fumar. Depois de 2 semanas estava fumando escondido. Quer dizer, você fumava na frente dela e isso era um problema. Você parou de fumar por uma proposta dela, isso se transformou em uma virtude. E aí você começa a fumar escondido. Então você está fazendo o que fazia e com um agravante de fazer escondido. Porque antes você fazia algo que ela não gostava. Agora você continua fazendo aquilo e ainda mente. Porque na sua consciência de culpa, associada a esses complexos de herói, eu vou dar conta, nós fazemos essas promessas para o outro, para nós mesmos, e aí não conseguimos. E é por isso que você talvez tenha aí na sua casa uma esteira ergométrica que serve só para você colocar roupa e tapete, uma bicicleta ergométrica que serve só para você colocar suas coisas em cima, tá? Um violão que você nunca tocou. Porque no momento em que você tem uma consciência de não estar fazendo algo que poderia, cadernos de cursos que você começou, você vai lá e dá esse salto. Só que ele não foi estruturado. E aí você volta e aí fica com um sofrimento dobrado. Porque agora você sabe que não está fazendo o que já te fazia sofrer e agora ainda sabe que falhou ao tentar. Então você tem um sofrimento dobrado. Essa é a diferença. O indivíduo que se lança no objetivo de fazer diferente sem antes estruturar por que faz dessa forma. Eu não vou parar de fumar porque minha esposa quer. Eu vou parar de fumar quando eu compreender por que eu fumo. Compreendendo por que eu fumo, eu acho agonistas, ou seja, elementos que possam substituir esse comportamento que sejam menos nocivos. Trabalho com redução de dano ou com alguma coisa que seja mais saudável. Aí um adesivo de nicotina, por exemplo. Agora, o indivíduo não faz isso pela arrogância. Eu vou dar conta, nunca mais vou fazer de novo. E aí faz. Então esse cara que fala, eu nunca mais vou bater na minha mulher, na hora ele acredita nisso. Mas ele não compreende por que ele bate em mulher. E daqui uma semana ele bate de novo.
E fica este sentimento de um indivíduo que volta para o estado anterior, que já era de sofrimento, só que agora com um agravante, que é a recaída, que é o fracasso, que é a falha, que machuca qualquer ego. Isso, como a Lourdes colocou aqui, a frustração. Ok? Dando surgimento aos distúrbios psicológicos que aturdem e felicitam. Então aí você tem um indivíduo bipolar, você tem um indivíduo depressivo, você tem um indivíduo borderline. Por quê? Porque o sentimento de culpa é tão grande que o indivíduo não consegue lidar com a própria realidade. Entra em crises existenciais, vai desenvolvendo doenças, mesmo que a leitura do contexto dele não estruture um motivo para isso. E é isso que faz o indivíduo sofrer mais ainda. Você não tem porque estar depressivo, você tem tudo. Você não pode reclamar da sua vida, você é uma pessoa de sorte. E aí a pessoa se sente mais culpada ainda, porque ela sabe disso. Mas tem alguma coisa dentro dela que não a deixa curtir este momento. E aí ela começa a se sentir culpada por se sentir culpada. E aí você já sabe onde isso vai parar, em processos neuróticos que podem levar a desenvolvimentos cada vez maiores de doenças. Continuando. Ou desarticulam as sutis engrenagens do corpo espiritual, o modelo organizador biológico, propiciando as anomalias congênitas, físicas e psíquicas, as enfermidades mutiladoras. Então, voltando, ó. A culpa, então, quando há consciência de culpa, instalam-se, então, os conflitos. Ou estes conflitos desarticulam as sutis engrenagens do corpo perispiritual, que é o modelo organizador biológico. Então é isso que leva o indivíduo a já nascer com uma doença. É isso que leva o indivíduo a já nascer com um problema, né? Ou transformar-se em um problema depois que está aqui, pela culpa. Isso pode se referir a qualquer coisa, uma esclerose múltipla, um câncer, um diabetes, um AVC, qualquer situação que envolva um comprometimento do corpo físico pode estar relacionada com um tormento psicológico oriundo de uma consciência de culpa. A Malu Teixeira pergunta: é caso do dependente químico também? Tudo refere, eu sempre coloco isso aqui, Malu. Nós chamamos dependentes químicos aqueles que são viciados em drogas ilícitas, mas quem não é viciado em alguma coisa? Química é tudo aquilo que altera o teu sistema nervoso central, isso é droga. Então a pessoa é viciada em adrenalina, que precisa de moto correndo a 200 por hora, o indivíduo que precisa trair a esposa para se sentir vivo ou vice-versa, a pessoa que não consegue ficar sem tomar 1 litro de café, são dependentes químicos. Cigarro, televisão, internet, sofre porque o celular está longe, são dependentes químicos. Então, quase todo ser humano é dependente de alguma coisa quimicamente. Ah, mas eu sou só dependente emocional. Então você é dependente da química que essa emoção causa no teu cérebro. Não é diferente. Estar com a pessoa te dá prazer. Ter relação sexual com a pessoa te dá prazer. Isso também é químico. Então, se você não consegue ficar longe de uma pessoa em função de uma emoção, você também é um dependente químico. É que o preconceito da sociedade de delimitar quais drogas são feias e quais drogas são bonitas, isso é uma hipocrisia tremenda, né? Ou você proíbe todas, ou você libera todas, porque o indivíduo também vai sofrer comprometimentos pelo cigarro, pelo café, pela ansiedade, pela adrenalina, pelo excesso de sexo. Então, até que ponto, né? É por isso que eu não entro nessa coisa de separar os dependentes químicos como uma classe diferenciada dos seres humanos. Porque quem determina quais drogas são ilícitas é o homem. E o homem falha absurdamente em vários aspectos, porque ele se deixa levar por interesses de multinacionais, por interesses financeiros, por interesses sociais. Por isso, então, eu não adentro esses temas separando dependentes químicos. Eu acredito que todos somos dependentes em algum ponto de nossas vidas, senão não estaríamos num planeta de provas e expiações. Continuando. Ou então se instalam no ser profundo, favorecendo com as rudes aflições morais, sociais, financeiras, em karmas perturbadores, que dilaceram com severidade o ser. Então, pode ir mais profundo ainda do que no perispírito.
certo? Então, o que é colocado? Isso vem para o nosso momento, isso vai para o nosso perispírito, então vai lá para o nosso íntimo mesmo, para o ser interior, para o nosso self, e aí é que nós vamos lidando, segundo eles, com essas aflições morais, sociais, financeiras, em karmas perturbadores. Né? Quantas pessoas não conseguem juntar dinheiro? Junta dinheiro e aí bate o carro. Consegue dinheiro para fazer uma viagem, aí o dólar sobe o dobro, o cara não pode mais ir. Então ele fica sempre com aquela sensação de que ele não pode ter. Isso está relacionado com posse, isso está relacionado com saúde. Consegue ter amigos e sempre perde tudo. Os amigos mudam de cidade, se casam e param de sair com ele. É um indivíduo que não consegue, tá? Então isso pode estar relacionado também com culpas associadas ao self. Aqui uma nota do expositor. Eu fiz uma matemática básica para ilustrar isso. Sofrimento, portanto, é igual a culpa. Quanto mais culpa eu tenho, maior o meu sofrimento. A culpa é igual a infração vezes, entre parênteses, consciência mais responsabilidade. Por quê? Porque o meu nível de culpa vai ser associado à infração que eu cometi, multiplicada pela consciência e a responsabilidade que eu tenho. Então, se eu cometo uma infração e eu não tenho consciência ou responsabilidade, é como se eu multiplicasse o peso dessa infração por zero. Portanto, a culpa é zero. Se eu cometo uma infração e eu tenho alta responsabilidade e alta consciência, é como se eu multiplicasse isso por 100. Então, a minha culpa será 100. Tá? E quanto maior for a infração e maior for a minha consciência, a minha responsabilidade, maior também será a minha culpa. Então, quando eu associo a culpa, que é a soma, a multiplicação da infração pela consciência e responsabilidade, quando eu associo a culpa com a consciência, eu tenho os conflitos existenciais. Quando eu associo a culpa com o corpo perispiritual, eu tenho as anomalias congênitas. E quando eu associo a culpa ao self, eu tenho as aflições morais ou karmas perturbadores. Tá? Então essa é a forma que para mim melhor explica isso. Então, onde isso se aplica? Como que eu diminuo a minha culpa? Diminuindo as infrações que eu cometo ao zero. Quanto menos infrações eu cometer, menor será a minha culpa. E como eu sei o que é infração ou não? A minha consciência vai me dizer, porque como nós já vimos, a lei de Deus está na nossa consciência. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando você fere o outro, né? Quando você faz, eu vou fazer essa oração para que o time do outro perca. Eu vou fazer a oração para que eu consiga a vaga e o outro não consiga. Nesse momento você está, de certa forma, não amando ao próximo como a si mesmo. Como seria isso na prática? Senhor, que o melhor time vença. Senhor, que o melhor candidato fique com a vaga. Aí você está anulando a si mesmo de culpa. Porque quando a vaga vier para você, você sente que foi o melhor. Senão você enxerga um mundo onde os ateus não vão ter chance. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa totalmente ortodoxa, pragmática e fantasiosa. Né? Acreditar que Deus tem escolhidos. E Deus, na verdade, não tem escolhidos. Tá? É esse Deus interior que se manifesta. Então, quando eu não tento ferir o outro, me colocando à frente dele, porque eu acho que eu sou especial, porque Deus me ama mais, ou porque eu sou mais rico, ou porque eu sou mais bonito, aí eu não cometo uma infração com as leis de Deus. E nesse momento, a minha culpa vai ser multiplicada por zero. Por quê? A infração sendo zero, qualquer coisa por que eu multiplicar ela continua com zero. Tá? Então, quando a minha culpa se relaciona com a minha consciência, no aspecto psicológico, eu tenho os conflitos existenciais. Com o corpo espiritual, anomalias congênitas. E com o self, aflições morais ou karmas perturbadores. Ok? Então aí é um pouco da matemática básica aí para ficar mais fácil de compreender. Continuando. Nesse complexo de acontecimentos, o amor é o antídoto eficaz para todo sofrimento, prevenindo-o, diminuindo-o ou mudando-lhe a estrutura. Tá? O amor é um antídoto eficaz para todo sofrimento. O amor resolve essa fórmula, né? Então, quando você coloca o amor ali, acaba. Mas o que é esse amor?
É esse amor, né? Não que nós chamamos de paixão, o amor. De conseguir olhar para aquele mendigo, de conseguir olhar para aquela senhora. Ah, essa senhora aí tem 80 anos, está aqui na fila do banco, por quê? Se ela pode vir a qualquer hora, ela vem logo na hora do almoço? Não. Ela é uma pessoa que tem os mesmos direitos de estar aqui no banco quanto eu. Tá? Se ela quer acordar 11h30 da manhã, se ela quer vir no banco meio-dia, ela tem o direito de fazer isso. Ela não tem que pensar no que vai ser melhor para mim. Eu tenho que reclamar com o banco que não coloca mais funcionários para me atender, não com as pessoas que vêm ali. E aí nós vemos essas pessoas que ficam. Esses dias eu fui no correio, estava todo mundo ali esperando, porque você tira a senha e espera. Aí entrou uma mulher, ela ficava: ai meu Deus, minha senha vai demorar muito. Nossa, eu vou chegar atrasada. Como quem diz, por favor, alguém deixa eu passar na frente. E a vontade de olhar e pensa: ué, senhora, e nós estamos aqui porque não tínhamos o que fazer? Ninguém aqui tem compromisso? A sua dor é maior que a dos outros? E ali você percebe o quão infantil é o ego de algumas pessoas que precisa se manifestar. Parecia aquela criança que no mercado faz birra. Obviamente, ninguém deixou passá-la na frente, e ao invés disso, ela vai construindo um sentimento de que, tomara que demore para você também. A vibração fica pesada no ambiente. Mas quantas vezes eu não fui essa pessoa? Que talvez não tenha falado abertamente, mas que fico bufando, que fico roendo unha, que fico olhando para os outros, que fico resmungando. Então, é nesse aspecto que nós vamos compreendendo quanto de amor nós somos capazes. Se eu tenho amor, eu não sofro, porque eu entendo que todos têm o mesmo direito que eu. Eu não sofro por estar no trânsito, eu não sofro por ter que esperar um metrô para pegar o próximo, eu não sofro de ter que esperar um elevador para pegar o próximo. Eu entendo que existe uma coisa no universo que todos têm um direito. E aí fica um pouco mais fácil, tá? Vejam que o amor não desaparece com o sofrimento apenas, tá? Ó, previne, diminui ou muda. Tá? Previne, diminui ou muda. Então, aí é que entra. Por isso que a dor é necessária e o sofrimento é opcional. Se eu tenho amor, uma compreensão do que é o amor divino, principalmente, aí eu me previno do sofrimento. Eu nem chegarei a sofrer, porque eu não vou causar mal para os outros. Mas eu não estarei impedido de sentir dor, porque os outros ainda podem causar mal para mim. Eu tenho que ter consciência disso. Mas como eu tenho sentimento de amor, a ideia de vingança não vai ser tão forte. A Cássia fez uma colocação ótima, que eu sempre gosto dessa colocação. Deve ser muito difícil trabalhar em banco. É porque as pessoas não enxergam esse indivíduo lá. Se ele sai para tomar um café porque ele tá 3 horas e meia sentado, pô, o cara vai sair justo na minha vez, esses caras fazem isso de propósito e tal. E é um ser humano. Ele também tomou uma bronca hoje do patrão. Hoje ele não queria estar ali, tá difícil para ele, deu tudo errado, o sistema saiu do ar, ele ficou com uma fila imensa. Mas poucas pessoas se conectam com o agredido, né? Ele é sempre transformado em agressor. E é isso que eu coloquei aqui certa vez no estudo também, e eu repito, quando nós ouvimos que uma garota foi estuprada, uma garota de 13 anos foi estuprada, a maioria dos olhares se volta pro estuprador. Tem que matar esse cara, tem que prender esse cara, tem que estuprar esse cara, mas pouquíssimos são os que se voltam para a estuprada. Como é que essa menina tá? E a família dela? Será que eu posso fazer algo para ajudá-la? E alguns que se voltam ainda falam, mas deve ter merecido também, fica usando essas roupas, também foi sozinha com o cara, mas essa dificuldade que nós temos de nos conectar. Parece que o estuprador merece mais atenção do que quem foi estuprada, né? E na verdade isso é uma inversão de valores pela falta de amor. O nosso ódio é maior que o nosso amor, por isso nós queremos mais a vingança do que o tratamento de quem sofreu a agressão. Seguindo. A fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito. Alcançá-la é a proposta da vida. Como conseguir é a opção de cada qual. Eu deixei em negrito opção porque aí é o livre-arbítrio, né? Então, qual que é a fatalidade da lei divina? Ou seja, a lei divina fatalmente nos levará à perfeição. Fatalmente, não há como fugir da perfeição.
É até estranho falar isso, parece uma coisa ruim, né? Olha, eu sinto muito, mas você não conseguirá fugir da perfeição. Não, eu quero ser imperfeito. Pessoas que lutam por isso, parece, né? Eu quero ser imperfeito, mas não vai conseguir, porque a lei divina te obrigará a ser perfeito. Como? A lei divina, estando na sua consciência, você só conseguirá se libertar da culpa quando não houver mais nenhuma infração no seu histórico. Nenhuma. Nenhuma. Ou seja, se você não comete infrações nenhuma, é porque você é perfeito. É natural isso, né? Uma coisa leva a outra, não é uma imposição. Olha, Vitor, só falta mais uma e você vai receber o diploma de espírito perfeito. Não. Vai chegar um momento em que eu não sinto mais culpa. Portanto, eu não sofro mais. Por quê? Porque eu já entendo o que é amar ao próximo e eu já entendo o que é amar a Deus. Eu não preciso mais passar por sofrimentos porque a minha conexão ficou plena. Dor eu vou sentir. Tanto que até Jesus chorou, Chico Xavier chorou. Porque eu vou sentir aquela dor pelo outro, né? Relacionada principalmente ao amor. Isso eu não vou conseguir fugir, mas o sofrimento pela culpa não. Tanto é que quando nós pegamos Jesus, no momento em que, deixa eu voltar aqui, no momento em que ele foi agredido pela ignorância, ele ainda pediu a Deus que nos perdoasse. Perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Tá? Quer dizer, ele sofria pela nossa ignorância, não pela crucificação. Então, não significa que ele não tinha dor, né? Mas não culpa. Como conseguir é a opção de cada qual. A perfeição do espírito nós teremos que alcançar. Essa é a proposta da vida. Agora, como nós vamos conseguir isso? Depende de cada um, tá? Se você quer demorar mais, se você quer demorar menos, se você quer demorar muito, se quer repetir, vai depender do quanto você se dedica a isso. Seguindo aqui, nota do expositor, no livro Boa Nova, no capítulo 13, Pecado e Punição, Francisco Xavier e Humberto de Campos nos trazem o seguinte: cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos, e um dia todos os redutos do mal cairão, para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei: vós sois deuses. Tá? Isso está no livro Boa Nova, nas falas de Jesus Cristo, em que ele traz o seguinte, complementando aqui, ó. Joana, a fatalidade é a perfeição. Ou seja, e aqui Chico e Humberto, trazendo Jesus. Cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si, ou seja, pela vontade própria, o santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos. Por quê? Porque se a nossa fatalidade é a perfeição, é impossível que alguém seja imperfeito eternamente. Portanto, só o bem é eterno. A tua maldade em um momento vai acabar. Não porque alguém vai tirá-la à força, mas porque a sua consciência não vai mais te permitir que ela se mantenha. Vai ser tanto tormento, tanta dor, tanta doença, tanta preocupação, que você não vai mais conseguir ter qualidade de vida, só vai conseguir fazendo isso ao se reparar. E essa reparação vai te transformando em alguém melhor. Todos os redutos do mal cairão para que Deus resplandeça onde? No espírito de seus filhos. É aqui, ó. Não é lá em cima, é aqui. Ele vai resplandecer em mim como? Tudo que eu agir, tudo que eu fizer, as pessoas vão enxergar Deus em mim. O que é Deus? Essa lei de amor. Puxa, tudo que o Vitor faz é pensando nele e no próximo. Tudo que o Vitor faz é sobre as leis que regem a lei divina. É como se o Vitor fosse Deus. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós consideramos que aquilo é a bondade plena. Por quê? Porque
ele transparece o que seria Deus. Deus brilha nele, mas ele não é Deus. Ele tem Deus, como parte de si na sua construção. Porque isso que era uma fagulha nele, agora é uma brasa não. A brasa não, é uma fogueira, uma chama completa. E é isso que nós vamos buscando fazer em nós mesmos. Obrigado, Dioclésio. A garganta não anda muito boa, não. Obrigado pelo saúde. Seguindo, em Joana. O amor é o sentimento que dimana de Deus e o vincula à criatura, aproximando-a ou distanciando-a de acordo com a resposta que der a esse impulso grandioso e sublime. Viram como ela concorda aqui com a imagem com a mensagem trazida no livro de Chico e de Humberto? Ou seja, a fagulha sagrada erige dentro de si o santuário da presença ou a muralha da negação. E aí, Joana, o amor é o sentimento que dimana de Deus e o vincula à criatura, aproximando-a ou distanciando-a. Ou seja, essa muralha também pode acontecer de acordo com a resposta que der a esse impulso grandioso e sublime. Tá? Ó, o amor o vincula à criatura. Então, como é que eu faço para chegar até Deus? Eu não chego até Deus. Eu permito que Deus exista em mim. Eu fortaleço o Deus que existe em mim. Como? Pelo amor. Quanto mais eu amar sinceramente, mais Deus estará no meu comportamento, na minha fala, no meu pensamento. Isso é automático. Não é essa ilusão de que eu vou fazer uma oração aqui e aí Deus vai ver que eu sou bonzinho. Isso não tem nada a ver, isso é infantil, isso é ilusório. Deus está em você o tempo todo, mas o que faz diferenciar o quanto você consegue perceber isso e o quanto as pessoas têm acesso a isso é o quanto de amor você traz. Não o amor pela mulher amada, pelo homem amado, mas o amor próprio, que se reflete com um amor ao próximo. Mas é impossível também amar ao próximo sem ter amor próprio, porque não podemos dar aquilo que não temos. Continuando. Nas suas manifestações iniciais, o amor confunde-se com os desejos e as paixões, tornando-se fisiológico ou do queixo para baixo. É egoístico, atormentante, imprevisível e apaixonado. Então, é isso que nós temos nas manifestações iniciais. Confunde o amor com desejo e paixão, tornando-se fisiológico, ou seja, do queixo para baixo. Mas o meu coração parece que vai sair pela boca, eu sinto desejo, eu tenho vontade de tocar na pele da pessoa, mas então isso é amor? Eu tenho um amor pleno, um amor divino, né? Aí aquelas músicas cantam, Deus colocou você no meu caminho, o nosso amor é de Deus. Se fosse um amor de Deus, né? Essa vontade que eu tenho de tocar na pele da mulher que eu amo, eu teria com o mendigo também. Por que eu não tenho? Eu teria com o criminoso também. Por que eu não tenho? Jesus fazia acepção de pessoas? Chico fazia acepção de pessoas? Hoje, qualquer evento que você vai, tem lá a pista premium, a pista VIP e depois a pista. E tinha isso lá com Chico? Não, quem pagar R$500 tem direito a dar a mão para ele primeiro. E aí os pobres ficam lá pro fundo. Se der tempo, ele conversa com vocês. Não tinha. Isso era incômodo para muitos ricos, né, que achavam que chegariam lá na frente da casa dele, opa, o dono da empresa está aí, né? E na verdade não é bem assim. Ele chamava anônimos que faziam funções completamente denegridas socialmente, tá? Não que não tivessem valor, mas que as pessoas não olhavam com bons olhos e mandava chamar pelo nome e sabia até a roupa que a pessoa estava usando. Não foram um ou dois relatos, foram vários. Então, quando eu imagino que eu sei o que é amor, porque eu estou apaixonado por uma pessoa, por um trabalho, por algum evento, aí, na verdade, eu estou em estágios iniciais. Mas acreditar que isso é o amor divino é uma ilusão. Enquanto eu não for capaz de sentir isso por todos os seres, sem fazer acepção por dinheiro, por beleza, por intelecto, então eu ainda não estou em estágios avançados do amor. E aí, para complementar essa fala, no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 5, Allan Kardec traz o seguinte: quer dizer que, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva,
O homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se ele foi duro e desumano, poderá ser, por sua vez, tratado com dureza e desumanidade. Se for orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos e assim por diante. Então, o que eu penso que é amor? Você acha que você ama essa pessoa e que você é um ser abençoado por Deus por estar amando dessa forma, não tem problema. Só que, quando a cobrança vier, quantas pessoas te devolverão esse amor? Só essa? Só uma? Né? Você passou uma existência aqui de 80 anos e só uma pessoa sabe o que é o seu amor? Todas as outras você ignorou? Não, o dinheiro é mais importante. Não, a minha imagem é mais importante. Não, meus filhos não podem brincar e se sujar. O que vão pensar de mim? Tem que ficar comportadinhos. Quanto você vai responder por isso? Tá? Então fica esse critério, porque se não houver amor, há sofrimento. E quando meu amor está alojado não em mim pela humanidade ou em Deus, mas no outro, eu fico refém. Porque se essa pessoa me trai, eu tenho que matá-la. Eu tenho que enlouquecer. Eu tenho que sofrer muito uma fossa, ouvindo músicas depressivas, me entupindo de chocolate para superar aquilo. Ah, eu tive um amor que não foi correspondido. Por quê? Porque o amor de Deus, o amor por si mesmo, sempre será correspondido. O amor pela humanidade também. Faz um trabalho social para você ver, com criança ou com pessoas mais pobres, e você vai ver os abraços que você recebe. Eu te falo com propriedade, porque eu já fiz trabalho com crianças, já fiz trabalho com usuários de drogas ilícitas, já fiz trabalho com vários tipos de pessoas. E dos abraços que eu recebia ali, desses teoricamente estranhos, com quem eu passava 1h30, 1 hora por semana, alguns eram mais intensos do que os que eu recebia domingo nos almoços de família, com as pessoas com quem eu convivia desde que eu nasci. Tá? Porque ali era, tudo bem, dá 3 tapinhas no braço, nas costas, já empurra. Ali não. A pessoa agarrava você de uma forma que o coração dela emanava uma gratidão. Uma gratidão que você às vezes nem vai perceber porque merece. Eu não fiz nada. Eu só sentei aqui. Faça o teste. Coloca para fora essa coisa de amor. Substitui esse amor da cabeça, do pescoço para baixo, por este outro amor aqui, ó, que vem no próximo slide. Ó, Joana, à medida que a consciência se desenvolve, sem que abandone as necessidades, torna-se psicológico, o amor, do queixo para cima, mantendo os idealismos, diminuindo a posse, os arrebatamentos e superando os limites egoístas. Aí você consegue, percebe? Não é para o outro. Pode parecer até egoísta o que eu estou falando, mas você faz um trabalho de caridade achando que você faz pelo outro, e depois você descobre que é por você. Porque você sai de casa para ajudar 10 pessoas que estão em sofrimento, 10 crianças, 10 adultos, 15. Né? Essas pessoas recebem um de você. Vamos pensar aqui no Jamil, por exemplo, na Tereza, no Dioclésio. Eles têm um Dioclésio, só que o Dioclésio tem 15 abraços. Olha o quanto ele ganha. E ele achou que ele saiu de casa para fazer caridade. E, na verdade, ele foi resgatar o amor que tinha se perdido, sido confundido com esse amor fisiológico. É um amor do pescoço para cima, portanto, é um amor da consciência, no sentimento de gratidão para com os outros e para consigo mesmo. Aí sim você tem um amor que não pode ser traído. Esse amor não pode ser traído. Né? Não vai chegar um momento em que as 15 pessoas vão te odiar. Não vai chegar um momento em que você vai se matar porque aquele grupo não existe mais, tá? Porque tudo isso foi construído. Vocês vão tendo uma ligação extremamente positiva. E, claro, isso começa em si mesmo, no próprio lar, né? Ouvindo mais os seus filhos, seus sobrinhos, brincando com eles um pouco mais, dando um pouco mais do seu tempo, permitindo que eles pintem seu rosto, faz um bigode em você, coloca caneta no seu rosto todo pintando, deixa, joga água depois que sai. Mas permita um pouco receber a infância dos seus filhos. Não fica só colocando a sua idade adulta para eles. Não, eu vou ensinar meus filhos a serem bons homens. Deixa eles ensinarem vocês também a serem infantis de novo.
Deixa eles ensinarem vocês a se divertir com coisas bobas, né? E aí você tem uma troca, que este é o amor do pescoço para cima. E depois de um tempo você vai conseguir se relacionar, às vezes, com crianças de orfanato, de projetos sociais, com outras coisas que ultrapassam os limites deste amor fisiológico. E continuando, lentamente ascende à escala superior, tornando-se humanitarista, libertador, altruísta, tá? Lentamente, este amor ascende à escala superior, tornando-se humanitarista, libertador e altruísta. E aqui é que eu identifico quão longe eu estou desse amor. O quanto eu não sou humanitarista, o quanto eu não sou libertador, portanto, eu quero que façam do meu jeito, na minha hora, de acordo com as minhas vontades, e o quanto eu não sou altruísta, ou seja, egoísta. Tá? O seu nível de egoísmo, o seu nível de humanitarismo e o seu nível de controle sobre as coisas define o quão distante você está desse amor proporcionalmente. Quanto maior for esses aspectos, menor será o teu amor sublimado, tá? Então, mas isso eu vou conseguir da noite para o dia? Não, por isso que está ali lentamente, tá? Não adianta amanhã também você ir no orfanato, começar a fazer trabalho voluntário, você pode se decepcionar. Mas comece a ter acesso com a sua criança interior, a ser uma pessoa menos rígida, menos ranzinza, menos reclamona. Deixe as pessoas cometerem falhas, dê risada quando elas cometerem falhas, dê risada quando você cometer falhas. Aí você começa a se sentir preparado para entrar em contato com outras coisas. Não há necessidade de ter pressa. Ninguém está impondo esses aspectos. São apenas para nós refletirmos. Fatalmente chegaremos a isso. Se chegaremos a isso querendo ou não, por que não fazer da forma mais rápida e assertiva possível, né? Para que ficar esperando e deixando as coisas se transformarem em sofrimentos, doenças físicas, doenças emocionais, ao invés de ir e colocar o meu coração nas coisas, né? Sem medo do julgamento, sem medo dessas imposições e com isso reduzindo a minha culpa e, portanto, meu sofrimento. E para encerrar, outra nota do expositor. No livro Os Mensageiros, no capítulo 44, Assistência, Francisco Cândido Xavier e André Luiz trazem o seguinte: toda competência e especialização no mundo, nos setores do serviço, constituem o desenvolvimento da boa vontade. Basta um sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade para que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho novo. Tá, isso aqui é André Luiz ouvindo. Toda competência e especialização no mundo nos setores do serviço constitui o desenvolvimento da boa vontade. Toda. Varrer o local que você vai, ajudar a pegar os papéis, ajudar a cuidar das crianças para que elas não deem trabalho, né? Não atrapalhem o andamento dos eventos, ajudar os idosos a subirem a escada. Qualquer coisa que você faça, segundo a mensagem, desenvolve em você boa vontade. E o que você precisa para dar esse primeiro passo? Sincero propósito de cooperação, noção de responsabilidade para que seja iniciado com êxito em qualquer trabalho novo. Veja bem, noção de responsabilidade. E a noção de responsabilidade traz o quê? Culpa. Então, para que eu consiga desenvolver noção de responsabilidade, que é o que eu preciso para começar a trabalhar minha boa vontade, eu não posso mais cometer infrações. Porque quanto mais eu trabalhar a minha boa vontade e eu tiver uma sombra que mantém infrações, mais culpa eu vou sentir e aí eu desmorono, não consigo fazer uma coisa ou outra. Então o indivíduo que vai, serve a água, ajuda a dar o passe, ajuda todo mundo, e depois sai dali e vai para uma casa de striptease, esse indivíduo vai sofrer muito psicologicamente. É melhor que ele vá só para a casa de striptease ou que ele fique só fazendo os trabalhos de boa vontade, porque senão ele vai ter um sofrimento maior. Tá claro? Então é aí que entra aquele aspecto de não poder amar a dois deuses. Não porque Deus vai te punir, mas porque a tua consciência vai te punir. Faça uma escolha. Se você escolhe fazer esses estudos, não só esses aqui, todos,
os que você faz aí, isso amplia a sua consciência, aumenta a tua responsabilidade e naturalmente vai te fazer culpa se você não for capaz de mudar os seus atos. Então é melhor parar com os estudos se você não se enxerga capaz de mudar os atos ou começar a mudar os atos logo, antes que isso se transfigure em culpa e, consequentemente, em sofrimento. Basta o que então? Boa vontade e sincero propósito de cooperação, começando a cooperar pelo seu próprio crescimento. Tá? Basta dar o primeiro passo. Semana que vem continuaremos Consciência e Sofrimento parte 4, tá? Será a última parte. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês da Rádio Amigo Espírita, do SoundCloud, do YouTube, à Rede Amigo Espírita por nos dar esse espaço, por permitir, confiar nesse trabalho, a Joana de Ângeles e Divaldo por proporcionarem a literatura que estamos aqui estudando, ok? E a todos vocês que estão sempre aqui presencialmente, não posso responder as perguntas de todos, mas na medida do possível eu tento me conectar com vocês, ok? Muito obrigado aos que fazem os 2 estudos, nos vemos amanhã, aos que fazem apenas este, terça-feira que vem nos encontramos. Muita paz.